Bom dia a todos. Estava com saudade já desse lugar, aqui da igreja. A gente estava viajando alguns dias e é um prazer estar novamente aqui, trazendo a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no coração para estudarmos juntos, para aprender, para edificação. Muito bom ver aqui a igreja, todos reunidos, alguns visitantes também entre nós, as crianças sempre ouvindo a palavra, nossos filhos. É muito bom, irmãos, estarmos aqui. Vamos estudar então a palavra de Deus? Vamos abrir no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 até o 10. Pode deixar marcada essa passagem na Bíblia, que vamos ficar nesse texto. E vamos depois ver algumas outras passagens também ao decorrer da mensagem. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 10. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 10. É a carta de Tiago às 12 tribos espalhadas pelo mundo. É uma palavra de edificação, de correção, de exortação aos irmãos que o servo de Deus Tiago anunciou. E hoje estamos meditando aqui nessa manhã a palavra que está registrada nas Escrituras. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Vamos à leitura. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Logo de início, gostaria de dar ênfase no versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, para a reflexão de introdução, vamos meditar nesse versículo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Eu gostaria de estudar nessa manhã o assunto como anda nosso relacionamento com Deus. Essa mensagem é para tocar em nossos corações. Você que se diz servo de Deus, cristão, que faz parte da igreja, que às vezes precisa de alguma mudança na vida, algumas coisas que temos que mudar, alguns costumes, algumas coisas que atrapalham o relacionamento, e focando principalmente com Deus. É você e Deus, sou eu e Deus. Tiago escreveu essa carta, essa palavra de exortação, para as 12 tribos espalhadas pelo mundo. Logo no início, no versículo 1 do capítulo 1, Tiago fala sobre isso. E também para os irmãos da igreja, essa palavra. Então, para você ainda que não conhece a Cristo, que está ouvindo essa mensagem, presta muita atenção de como anda seu relacionamento com Cristo, como anda com Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você tem aquela paz interior, se você tem aquele conhecimento de quem é Deus na sua vida, quem é Deus no mundo, quem é Deus para a igreja que você faz parte. Então essa palavra é muito importante. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. É muito importante fazer essa reflexão em nossas vidas. Nós, como cristãos, temos que parar às vezes e examinarmos se realmente estamos próximos de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, dando um bom testemunho aonde estivermos, seja no trabalho, na igreja, numa festa dos irmãos de outra igreja, ou numa viagem, ou se estamos dentro de casa mesmo, por nossos filhos, dando bom exemplo. Então, assim, você está próximo de Deus? Como anda a sua fé com Deus? Como anda a sua paz com Deus? Você pode dormir em paz? Você tem medos de problemas?
que o seu trabalho causa para você. Você tem medo de pregar o Evangelho, que é uma ordenança que Deus deixou para a igreja, em que nós fazemos parte, aquela mensagem de ir de pregar o Evangelho, porque nada é mais importante do que a alma do pecador quando nós estamos buscando aquele parente nosso que precisa de Deus e nós às vezes nos calamos e não temos coragem de falar. Então, como anda tudo isso, irmãos, esse relacionamento? Lá em 1 Coríntios, aquele versículo conhecido, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Não devemos deixar para examinarmos a nossa consciência, a nossa vida, somente no ato da ceia. Muitas pessoas às vezes nem tomam a ceia de último momento, porque não está com a consciência em paz, ou está com alguma ofensa com algum irmão, algum problema que pode ter afrontado, causado para alguém também. Mas nós temos que ter esse hábito de examinar a consciência e refletir no íntimo do coração como anda a situação com Deus. Porque às vezes achamos que estamos tão fortes, e é um erro nosso achar que estamos fortes, que não vamos cair em tal pecado. Ou achar que estamos tão bem com Deus a ponto de ter a consciência de que fizemos tudo certo em nossas vidas. Isso pode ser até um sentimento de arrogância, de soberba, e Deus odeia a soberba, né? Aquela coisa de você olhar para a sua família e achar que está mais adequada do que a família do seu irmão, ou a família do seu parente. Esse hábito de julgar não convém a nós. Eu sei que podemos cair nisso a qualquer momento, mas tomar cuidado com isso, de não achar que você está tão forte a ponto de sobressair, talvez, uma espiritualidade do seu irmão. Nós devemos estudar a Bíblia junto, com cautela, e ver o que Deus quer para cada um de nós. Vamos agora no versículo 1, irmãos. Vamos meditar no versículo 1 do nosso texto, em Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? O nosso relacionamento com Deus, ele exige uma certa santificação cada vez mais. Desde quando você se converte, que você conhece a Cristo como Salvador, você vai crescendo cada degrauzinho de espiritualidade, de dedicação. Só que algumas coisas resultam em te afastar do relacionamento de Deus, que é o que eu li nesse momento agora, nesse versículo 1. É o cuidado muito com o mundo. Você começa a buscar muitas coisas para satisfazer o seu ego. Você começa a pelejar muito na vida, buscando coisas que não tem necessidade nenhuma na sua vida. E você começa, às vezes, a enfrentar guerras na própria família ou na própria igreja, quando você se apega a muitas coisas do mundo. E aqui no versículo 1 fala, irmãos, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Nós temos aquele desejo sempre da carne, né, de cobiça, aquele desejo de querer ter mais, aquele desejo de saber tudo, aquele desejo às vezes de estudar para sobressair um colega. É a cobiça da carne, né? E também cuidado com os deleites, a Bíblia fala, né? Os deleites demais, você acaba esquecendo das coisas de Deus. É muito importante estar aqui na igreja, nos cultos. Eu sinto de não poder estar mais, né? Nós moramos longe, de não poder estar no meio da semana, como sempre fazíamos quando estávamos aqui, na medida do possível também. Mas é muito importante, em primeiro lugar, o crente estar em comunhão com a igreja, servindo a Deus, buscando, cantando junto, participando das ações da igreja. Hoje estamos vendo um número tão reduzido aqui, porque a nossa igreja é isso mesmo, né? A verdadeira igreja é o caminho estreito mesmo, que não vemos muitas pessoas querendo seguir esse caminho, mas esses momentos de festa que tivemos, tanto lá em São Paulo quanto aqui, é muito gratificante ver todos aqueles irmãos unidos ali no propósito, no único propósito de servir a Cristo, e cantando juntos, e lendo salmos, e pregando. Essas últimas viagens que fizemos, tivemos 2 mensagens muito espirituais, muito profunda, que você aprende mesmo, e é só na palavra de Deus que você encontra isso. Nós estivemos lá em São Paulo um sábado e um domingo, são 2 pregações que não foram de
de palestra, não foram palavras para incentivo de ânimo motivacional para a sua vida carnal, mas foi uma mensagem mesmo espiritual para você ter mudança. Uma das mensagens foi você viver a cada dia da sua vida buscando a justiça, a verdade, a humildade, servindo a Deus. Quando você foca nisso, você não tem tempo para pensar em outras coisas, que é o que eu vou estudar logo mais, o que devemos retirar de nossas vidas, alguns costumes. É muito importante, irmãos, estar bebendo palavras espirituais das nossas igrejas irmãs. E como é bom sentir o amor, né, pelos irmãos, que onde nós vamos, tanto lá em Birajara, que é uma igreja pequena, tanto lá em Santa Cruz, Ourinhos, ou em São Paulo, que já tem um movimento maior, né? São vários irmãos, muitos visitantes que visitam. É muito intenso esse amor que sentimos. E estávamos conversando com alguns irmãos, tem pessoas que você encontra lá, que você convive um pouquinho ali, parece que você conhece há anos. Como que você tem afinidade com a pessoa. É muito bom isso. Ouvi da sua esposa falando isso também, né? Que conhece uma pessoa, conversa e você vê que parece que muitos anos que você conhece, aquela afinidade gostosa de estar no mesmo propósito e tudo numa coisa sadia, né? Num ato sadio. No versículo 2, irmãos, versículo 2 de Tiago 4. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse texto que estamos lendo, ele retrata muito bem o contraste do mundo com as coisas espirituais. Da onde vêm as pelejas, as guerras, a ira. E continuando depois, vamos ver para chegarmos a Deus, aproximar mais, aumentar nosso relacionamento, a nossa fé. E aqui nós vemos muitas coisas que atrapalham a vida espiritual, falando em cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos. É errado correr atrás das coisas objetivas? Não é errado. Nós podemos ter uma casa confortável, podemos ter um bom emprego, todo mundo deseja ter uma família, né? É estranho se você não desejar isso. Você ter filhos, você que está começando o matrimônio. Mas cuidado, às vezes, você pedir a Deus em orar, mas você não espera a vontade de Deus. Você força muito, né? Nós temos o hábito de forçar um pouco a porta quando não se abre. E aqui fala muito bem que às vezes não recebemos porque não sabemos pedir a Deus em oração. E também, irmãos, temos muitas outras passagens, eu até tenho um estudo sobre isso, já trouxe para a igreja, da oração respondida. Tem vários critérios quando Deus ouve a sua oração, né? Muitas coisas nos afastam de Deus e Deus não vai ouvir a sua oração. Até mesmo o marido que não honra sua mulher, na Bíblia fala que as suas orações são impedidas. E tem muitas outras coisas também que fala, muitos atos nossos, em dedicação, em estar próximo de Deus, e Deus ouve a sua oração. E lembrando que nós somos filhos de Deus por adoção. E quanto mais nós estamos próximos de Deus, praticando esse amor de Deus em nossas vidas, pedi tudo e recebereis, tudo para o bem nosso, né? Muitas coisas Deus não dá para você, não dá para mim, porque não é bom para nós. Alguma coisa Ele vai pôr em nossa vida, se a gente pedir e Ele permitir que temos, pode nos atrapalhar a criar nossos filhos. Hoje nós não enxergamos, mas lá na frente nós podemos entender que às vezes aquela esposa que colocou na sua vida, que você forçou, pode atrapalhar os seus filhos em servir, ou aquele marido que colocou na sua vida. São coisas assim que tem que ter sabedoria sempre, que o pai e a mãe estão ensinando desde pequeno para o filho, e que você não pode esquecer disso. O duro é quando a pessoa não teve esse ensinamento quando é pequeno e vai dar cabeçada no futuro. Porque às vezes a igreja aqui na frente não consegue trazer todos os assuntos que nós devemos para a nossa vida, não é, irmãos? Tem coisas que chegamos a falar aqui na frente, a pessoa fala que nunca ouviu esse assunto, mas já foi pregado, mas às vezes a pessoa não estava presente, ou às vezes não prestou atenção, ou estava no banheiro numa hora importante. Mas a igreja trazendo os assuntos, às vezes não pega mesmo o seu filho, o adolescente que está precisando daquela palavra, ou a nós mesmos. Por isso que é bom sempre estudarmos em casa também as Escrituras. E Deus nos dá discernimento para isso, para abrirmos e entender a Tua palavra. Então,
Falando um pouco da cobiça que nós lemos aqui, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Parece tão forte, né? Trazendo para a igreja essa palavra. Matais, quem é que mata alguém? Aqui fala de adúlteros e adúlteras também. Mas cobiçais e nada tendes. Mas pensa bem, irmãos, a cobiça, o adultério, ele às vezes não vem só do ato lá de praticar alguma coisa. Mas a Bíblia fala que o homem que olha para a mulher do seu irmão ou do próximo e a cobiça, em seu coração já cometeu adultério. E esse sentimento é mesmo como se você estivesse matando o seu irmão, né? É uma traição. E às vezes você está matando a vontade de Deus. E fala crente cobiça, o servo de Deus cobiça, ou pensa mal, ou tem malícia, ou deseja. A Eva cobiçou lá no paraíso. Adão e Eva, eles tinham imortalidade, a vida espiritual deles, eles foram o primeiro homem e mulher criado por Deus, e ela cobiçou, ela teve o desejo de conhecimento. Ela tinha todas as delícias ali, né? No paraíso, mas ela cobiçou a vontade, ela teve a vontade de ter conhecimento como Deus, de abrir os olhos, de conhecer o bem e o mal. Foi uma cobiça que ela teve. Caim também invejou Abel e o matou. Você imagina o primeiro assassinato da humanidade, filhos da Eva, daquela mãe que criou os dois, colocou para dormir desde pequeno, deu beijinho neles, contava as palavras de Deus ali, nos ensinamentos. Teve a mesma criação, mas alguma coisa aconteceu no coração ali do homem. Não vamos culpar só a serpente, porque o homem ele já tem isso, né? Mas quer dizer, a serpente é da Eva, né? No caso, estou falando de Caim, desculpa. Mas o Caim ali teve a inveja, ele quis ser igual ao seu irmão, quis tirar aquela oferta que Abel ofereceu a Deus e Deus aceitou e ele matou seu irmão. Saul também sentiu ciúme de Davi, o rei Saul, muito ciúme. Imagine aquele monte de mulheres cantando ali, né? Que Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. E aquele cântico ali foi deixando Saul perturbado, ele invejou, ele sentiu ciúme, inveja e viraram inimigos. Lia e Raquel viviam em guerra. Você imagina a situação de Lia e Raquel ali no matrimônio? Tudo porque o homem bagunçou os ensinamentos de Deus. Você imagine como foi difícil ali naquela família, aquela competição. Que prazer que tinha ali, que prazer que aquele homem tinha, que Jacó teve ali em sua vida. Então isso aqui pode acontecer dentro da sua família. A família quando cresce demais, nem sei se posso dizer assim, a família mesmo é você, seu pai, sua mãe, seus filhos, né, sua esposa. Mas abriu muito ali, já cria contendas. Mas quando tem Deus ali dentro da família, é outra história, né? É buscar Deus, é ter o relacionamento ali firme com Deus, que é o que eu estou pregando aqui hoje. Como está o nosso relacionamento? E você que está ouvindo esse vídeo também, procure se relacionar com Deus, para ter inteligência para saber lidar com a sua família, ter sabedoria que vem de Deus. Nós não sabemos pedir, muitas vezes, o que necessitamos. Vamos saber pedir, porque Deus sabe o melhor para nós. Deus está preparando um bom casamento para você, Ele está preparando um bom emprego, está preparando um futuro brilhante dentro da igreja, com um propósito. Cada um que veio aqui essa manhã, não vieram à toa. Vieram com um propósito de servir a Deus, de ouvir a palavra, de ouvir o pregador, de estar orando pelo pregador. Nosso desejo, irmão, sentado aí, é ter aquela palavra que vem de encontro com as nossas necessidades. E também quando nós trazemos a mensagem aqui, nós preparamos com todo carinho, estudamos a Bíblia, com aquele medo sim de errar, de não ser bem aceito, de gaguejar, todo mundo passa por isso. Então assim, é aquela espiritualidade que nós temos de servir a Deus, ajudar os irmãos e os irmãos ajudar o pregador em oração e também a igreja. É nesse intuito. Seja quem for que estiver aqui na frente, ou seja quem for quando você vai numa festa de uma outra igreja, uma comemoração, você está ali para ouvir aquele pregador, não para escolher qual pregador você deseja ouvir. Porque isso se torna carnalidade, se torna querer o deleite para a sua carne. Assim como você começa a escolher muitos hinos que satisfaz você. Você quer satisfazer você ou você quer cantar a Deus? Foi um comentário que tivemos lá em São Paulo, uma turma fechada, e foi gratificante a gente debater esse assunto, né?
essa questão de hinos que cantamos na igreja, que é o hino sacro. Que é importante você estar preocupado naquela letra, naquele hino, não que satisfaz a sua carne, porque nós temos aquele hino que emociona, que chega a arrepiar quando você canta, que é tocante, sim, exaltando o nome de Deus, um vos prostrai na vida, você ajoelhar. Mas devemos ter cuidado em cantar aquele hino sacro com aquela letra que exalta a Deus. É esse que é o importante, não que deleita a nossa carne, que faz aquela vontade de termos prazer em ouvir uma bela música, que a música é uma arte, irmãos, que Deus deixou para nós. O relacionamento com Deus, se você está aqui nessa manhã com vontade de mudar sua vida, a partir de hoje mesmo, lá no almoço da sua família, ou no culto da noite, ou lá, nós devemos ter um interesse em mudar a nossa cabeça, a nossa vida. O primeiro ponto, vamos ler no versículo 5 de nosso texto. É hora de mudança então na nossa vida, irmãos. Versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Você acha que a Bíblia foi escrita em vão? Tem pessoas que acham que a Bíblia nem é inspirada por Deus? Conheço pessoas assim. Não dentro da igreja, né? Imagino eu. Na igreja nós estamos aqui porque cremos na palavra de Deus e cremos em Cristo, pela fé. Mas a Bíblia não foi escrita em vão. O Espírito Santo que habita em nós, irmãos, ele é um Espírito Santo que tem ciúme. Tudo isso, se você começar a correr atrás dessas coisas do mundo, o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós. Porque ele deseja que nós adoramos o único Deus, Criador dos céus e da terra. Versículo 6. Antes ele dá maior graça, portanto diz, presta atenção, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então aqui nós vemos um ponto para retirarmos de nossa vida e um ponto para pormos, para colocarmos. Resistir aos soberbos, Deus resiste aos soberbos. Aquele irmão orgulhoso, só porque tem um talento, não estou nem falando um dom, mas é um talento de Deus, um talento que você nasceu com ele, ou porque você é mais belo que seu irmão, ou porque a sua esposa é mais bela do que o seu irmão, se bem que isso é relativo, né? Beleza para uns é belo, para outros não são, e o que importa é o interior da pessoa. Pode ser a pessoa mais bela do mundo, a hora que abre a boca, ela pode acabar com essa beleza em menos de um minuto. E Deus olha os nossos corações, o que estamos servindo. Então, para que vamos ser soberbos? Para que nós vamos achar que somos melhores do que o próximo porque eu tenho um melhor emprego? Deus exalta os humildes. Deus exalta aquele irmão que senta lá no fundo, às vezes, que não vem aqui pregar. Aquele irmão que lembra de orar por todos da igreja. Será que você que se destaca mais aqui na igreja, pregando, tocando, regendo, você lembra de orar pelos pedidos que são colocados no grupo da igreja? É um ponto para refletirmos. A irmãzinha pediu oração pela perícia, nós temos que lembrar de orar por isso. É um desejo do coração dela e ela vai passar hoje e amanhã pensando nisso. Assim como eu tenho as minhas preocupações, que eu peço oração, ou aquelas em particular que eu tenho. Amanhã mesmo vou fazer uma prova aqui em Bauru, meu desejo é ser aprovado, mas seja feita a vontade de Deus, a gente se dedica para conseguir, então eu peço que os irmãos orem por mim também, para que caiam as perguntas que eu sei as respostas, né? Deus abençoe nisso, porque conhecer tudo a gente não consegue, né? Mas Deus tem um propósito para tudo. Então, basta nos aproximarmos de Deus, e nesse ponto aqui, Deus dá graça aos humildes. É tão bom um irmão humilde, aquele irmão que nós encontramos numa festa e cumprimenta você, ele não te olha com orgulho. Espero que nós também sejamos assim, né, de saber tratar os nossos familiares, nossos irmãos, e também humilde com o que temos, porque tudo que nós temos hoje em questão de bens, amanhã nós não podemos ter nada. Já prestaram atenção nisso? Que o mundo pode mudar sim, ou a sua vida pode mudar sim. Você pode ter uma doença amanhã e às vezes passar por dias amargos. A nossa vida pode mudar, irmãos. Então hoje nós não somos nada sem Deus. Pedimos orações agora há pouco, o irmão pediu pela família lá em Rio Grande do Sul, que está enfrentando esse problema. E outro estado estão comemorando shows aí por milhões.
uma porquice, uma nojeira. Você já viram o contraste do que o ser humano ele vive? Ele vive de imundícia, de orgulho, de vaidades, e tem outras pessoas agora. Eu tenho parentes de um colega de trabalho, que é de Macatuba, que eu conheço ele, que pediu ajuda no grupo nosso particular, que a família dele perdeu tudo. Estava necessitando de doações lá. Então, assim, a vida daquelas pessoas lá mudaram assim de um dia para o outro. E você acha que não pode acontecer conosco aqui um dia? Um terremoto, um vendaval que destrua tudo que você tem, e você às vezes precisar da ajuda de alguém? Então o orgulho, a soberba não leva a nada. Então hoje que nós temos, amanhã nós não podemos ter nada. E às vezes você que é simples, você pode mudar a sua vida, porque Deus muda a sua vida. Ele pode colocar coisas na sua vida amanhã para os seus filhos que você nem sonhou em ter no passado. Deus faz isso com a gente, irmãos, porque Ele vê o nosso coração e Ele sabe o que é bom para nós. Mais pontos, irmãos, para a gente mudar, para retirar de nossas vidas. Vamos abrir agora, irmãos. Vamos abrir em Colossenses capítulo 3. Vamos ter uma aula prática aqui para retirarmos de nossa vida algumas coisas, algumas atitudes e colocarmos. Colossenses capítulo 3, versículo 8 e o 12. Colossenses capítulo 3, versículo 8. As crianças prestam muita atenção. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Despojai-vos, irmãos, é o mesmo que trocar de roupa, retirar a roupa suja, é para despojar. Despojai-vos também de tudo, da ira, pessoa irada, pessoa que tem ódio no coração. Despojai-vos da cólera, das contendas que você tem, das ofensas, das brigas que você tem com as pessoas. Eu não estou falando só aqui dos irmãos, não é para... Porque aqui nós dizemos, aqui é muito bom sorrir para as pessoas, sorrir para os irmãos. Aqui não tem maldade, pelo menos não é para ter, né, dentro da igreja isso. Mas é lá fora também, né? Despojai-vos de tudo isso, as pessoas que fizeram mal para você, as competições que você tem lá na sua vida, as perseguições dentro da família. Não é fácil viver nesse mundo. Dentro da sua família sempre tem alguém que coloca uma música alta lá para te incomodar, um samba. E você tem que aprender a tolerar, a aceitar algumas coisas assim para o bem, mostrar amor. Porque você não vai sair por aí justificando o ímpio, não tem como fazer isso. Você vive uma vida adequada dentro da sua casa, na igreja, e procura dar um bom testemunho. Mas quando você enfrenta esse tipo de problema, você tem que tolerar. Jesus tolerou tanta coisa na vida dele. E nós temos que ser igual a Cristo, ser imitadores. Nós temos que tirar da nossa vida também, irmãos, a maledicência. Todo mundo sabe que é maledicência, irmãos. A pessoa que fala mal das pessoas, as pessoas que desejam mal. Podemos colocar a malícia aqui junto, pessoas maliciosas, pessoas que desejam puxar o tapete da outra, aquelas pessoas que faz pergunta para você já esperando a sua resposta para te pegar no seu erro, porque ela sabe que você às vezes não sabe aquilo, aquelas pessoas que te testam o tempo inteiro. Isso aqui pode ter dentro da igreja sim, irmãos, que é a nossa carne, né, agindo. Então vamos tirar isso da nossa vida. Aqui fala das palavras torpes da vossa boca, palavras que não convêm aqui no púlpito, reclamações, ingratidão. Nós estamos tão habituados a reclamar de tudo, reclamar do chefe, reclamar do tempo para puxar serviço com alguém, né? Você começa a reclamar do tempo, falar mal, e foi Deus que fez tudo isso. Xingamentos também, tanto ouvir algumas coisas, você às vezes pode acabar até pegando esse costume. É uma coisa maligna isso, que impregna, né, nossa alma. Você tem priminhos assim que tem aquela boca que aprendeu lá desde criança na escola. Você tem que tomar cuidado com isso. E sempre quando você vê o seu filho fazendo isso, porque eles vivem no meio
dessas crianças, corrige. Temos que mudar o vocabulário. Tem mais umas coisas, né, umas atitudes que devemos retirar de nossas vidas, irmãos. É paixão lasciva, a impureza, coisa imoral, né, suja, a avareza, que também é idolatria. A idolatria não acredito só que seja imagens, não, tá? De escultura. A idolatria você pode adorar o seu eu. Você deseja fazer só a sua vontade. Isso é muito comum no mundo. Você está conversando com uma pessoa, a pessoa só quer contar coisas suas para você. Aí você às vezes comenta uma coisa, a pessoa nem ouve o que você fala. Isso aí é impor só a sua vontade, irmãos. E isso aí pode ocorrer sim, às vezes com algum irmão da igreja, porque está tão habituado isso a expor você acha tão importante a sua vida. Procure ouvir mais, falar menos. Isso aqui é uma lição para nós, irmãos, para mim, para a igreja. Estudando a palavra você encontra tudo isso, né? Nós temos versículo que fala sobre isso. Linguagem obscena, que eu já falei também, palavrões, mentira. Isso não condiz para o filho de crente, que ainda não é crente. Ensina seu filho a não mentir desde cedo, para não ter esse hábito. E muito menos o cristão. A mentira é satânica, enganar seu irmão, enganar o próximo, tentar enganar lá seu patrão com a mentira, que você está doente, com atestados. E temos algumas atitudes que não digamos que seja pecado, mas é bom retirarmos da vida também, irmãos. Eu selecionei alguns aqui, tá? Intolerância, sabe aquele crente intolerante, que às vezes não aceita a opinião do outro, às vezes vai debater um assunto e a opinião dele que importa, não, isso não importa. Intolerante, não tolera as pessoas, às vezes não tolera um costume do outro, né? Tem alguns costumes de um irmão que às vezes te incomoda e você é tão intolerante que você quer mudar a pessoa, você quer mudar todo mundo. Você cria seus filhos de um jeito, você quer que todo mundo crie seus filhos igual a você. É uma pessoa intolerante. Não estou dizendo que é pecado isso, mas é bom mudar um pouco isso, tirar da sua vida. Vai chegando um ponto que ninguém quer ficar perto de você. Já sabe aquelas pessoas que chegam numa festa assim, de família, ninguém quer ficar perto dela? Porque ela é muito chata, ela é intolerante. Em certo ponto pode ser uma virtude intolerante, porque não tolera o pecado, não tolera a injustiça, mas não é disso que eu estou falando, né? É aquela pessoa intolerante que não tolera a opinião dos outros, do próximo. Pessimismo também, tem que tirar isso da vida. O crente não pode ser pessimista, né? Medo de tudo. Já viu crente com medo da morte, né? Reclamando se está doente, ou não é legal isso. Crente com medo da morte, você tem que estar preparado para a morte, você tem que ensinar isso lá no velório que você for, dar esse testemunho, né? Do que é a morte. Não só o pregador que vai lá pregar, ele prepara todo o estudo para falar da morte, e às vezes nós não sabemos abrir a boca para explicar, né, sobre isso. E o pessimismo aqui também é medo mesmo do trabalho. Tem pessoas que vão começar ainda a carreira de trabalho, você não pode ser pessimista de achar que não vai dar certo, tudo. É umas coisinhas para tirar da vida, para ter um relacionamento melhor com Deus, irmãos. Coloquei o rancor aqui. Rancor é uma coisa, é uma atitude assim que o crente não pode ter, porque do rancor nasce muita amargura, nasce um sentimento que pode prolongar pela vida inteira, e às vezes o irmão vai embora dessa igreja e se você não resolveu, o rancor ainda existe e um dia vem à tona e explode. Isso aí tem que mudar muito, rancor, tirar da vida. Para vir aqui na frente pregar, irmãos, você não pode ter rancor com ninguém, assim você não consegue, porque não tem como, irmãos. Você tem que estar em paz com todo irmão aqui que você está olhando na igreja aqui, você tem que estar em paz com ele, em paz com Deus. Isso aqui, olha, isso aqui pode ser pecado, tá? O rancor, guardar rancor é um sentimento muito forte de mágoa, pode ser até um ódio secreto que você tem. Então não temos que ter isso na vida. Tem pessoas lá no mundo que você pode distanciar, mas não sentir rancor e ódio. Às vezes tem pessoas lá que você não quer no convívio dentro da sua casa, você tem uma festa lá, você não vai às vezes lá de comemoração de metas da empresa, porque você não quer aquela pessoa para a sua vida. Tranquilo, mas não vai odiar essa pessoa. Você tem que levar a palavra de Deus para ela sim, com toda a sabedoria, mas é uma pessoa que às vezes contamina você. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu vejo dessa forma.
Agora vamos falar um pouco o que vamos pôr em nossas vidas, o que a palavra de Deus fala. No versículo 8 em Colossenses capítulo 3. Estou quase terminando, viu, irmãos? Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha, o crente tem que ser santo, amado. Santos aqui é separado do pecado, separado do mundo. E nós somos amados por Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aqui nós vemos o fruto do Espírito Santo. Nada mais que isso. Viver em amor, em paz, em longanimidade, mansidão, temperança. É isso que nós devemos colocar em nossa vida. Enchei-vos do Espírito Santo. Alimentar o Espírito Santo com a palavra de Deus. O pregador aqui não pode falar nada mais que a palavra de Deus. As pregações que nós ouvimos aí, que os irmãos compartilham conosco na rede social, nós temos que viver nos alimentando espiritualmente. Uma palavra de Deus, uma pregação que nós ouvimos, prestada atenção, falando da Bíblia, você sai daqui, irmãos, edificado, se você aceita a palavra de Deus no seu coração, e você sai assim com aquela mudança de vida para enfrentar o mundo lá fora. Você sai com aquele ânimo de viver a vida com outros olhos, não preocupando em bens materiais, não preocupando em problemas do dia de amanhã, em problemas de saúde, não. Você sai fortalecido com a palavra de Deus, que aumenta a sua fé. Se amanhã você perder tudo, você tem Deus. Se você morrer na semana que vem, você tem Deus. Você vai mudar a sua vida, que você vai viver eternalmente. E você vai encontrar todos esses irmãozinhos que estão aqui com a carinha, cada um com a sua carinha de humildade. Nós vamos rever todos no paraíso. E mais uma palavra assim em Efésios capítulo 5, devemos viver a cada momento, aumentando, melhorando o relacionamento com Deus. Efésios 5, versículo 19. Vou ler rapidinho, irmãos. 19, versículo 21. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Esse é o papel do crente, exaltar o nome de Deus, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso é estar cheio do Espírito Santo. É viver uma vida com Deus, fazendo sua vontade. Aí você pode cantar aquele hino, irmãos, quando você está em paz com Deus, porque Deus vê o seu coração todo o tempo. Mas você imaginou cantando esse hino aqui? Sonda-me, ó Deus. Vamos ler aqui. Aqui na frente sempre dá um branco na gente, se for tentarmos decor. O hino 578, irmãos, ele fala: sonda-me, ó Deus, pois vê meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Deus, ele vê o seu coração o tempo inteiro. Todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Mas você imagine você abrir a boca e falar isso: sonda-me, ó Deus, o meu coração. Sonda minha vida. Você está dando permissão para Deus olhar bem lá no íntimo seu e ver todos os seus defeitos. Então, quando você está próximo de Deus, por isso que devemos chegai-vos a Deus. Vamos aproximar cada vez mais da vontade de Deus, mudar nossa vida, o nosso falar, o nosso andar. E você vai cantar esse hino: sonda-me, ó Deus, pois vê o meu coração. Muda a minha vida. Eu quero ser usado por Ti. Sabe aquele hino? Eu conheço do outro hinário, tem um hino gospel que fala sobre isso também. Usa-me, Senhor, usa-me. Você tem que ser usado por Deus. Se você não deseja ser usado por Deus, você vai estar atrás desses deleites materiais, dessas pelejas. Se você não for usado por Deus, você está sendo usado pelo Satanás. E a Bíblia fala que é para resistir o Satanás, o diabo. Deus resiste o diabo. É isso, irmãos. A nossa vida temos que estar próxima de Deus. Vamos ler, continuar o texto nosso em Tiago, capítulo 4, versículo 7, só para concluirmos.
Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Acabei de falar sobre isso. E ele fugirá de vós. Quando você, dentro da sua casa, você lê esse versículo, ensina a sua família a decorar esse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você fala isso, irmãos, as potestades, Satanás, ele some de perto de você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito forte esse versículo. Não é nada mais poderoso que Deus. Nada mais poderoso que Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Esse aqui é para aquele povo das 12 tribos espalhada pelo mundo, e para os gentios também. Todo mundo que descende desse povo, ou de outros povos. É para toda a humanidade. Purificai os corações. Purificai os corações hoje, você que ouve essa palavra. Aceita Jesus Cristo hoje no seu coração. Creia em Cristo. Versículo 9. Senti as vossas misérias. Lembra do show de ontem? Aquela miséria, aquele povo mal vestido, aquele dinheiro gasto em porcaria. A gente estava conversando com os familiares ontem, aí minha esposa virou, ela comentou perto das pessoas que aquilo lá não foi um show, aquilo lá foi um culto a Satã, um culto, porque deu para ver ali, assim, irmãos, dias falando, pessoas falando sobre isso aí, no serviço, na rede social, como que a preocupação do mundo nisso, né, naquela vida. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Enquanto você não reconhecer que é pecador, você que não conhece ainda Cristo, enquanto você não ver que você não é bom, nós não somos bons. Você tem que colocar isso na cabeça, quem ouve. O ser humano, ele não é bom. Ele tem a maldade. Ele tem uma maldade que até num parabéns para você, numa festa mundana, eles trocam a letra e deixam uma imoralidade perto de crianças. E depois vem falar que são bons. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, assim, você tem que se sujeitar a Deus, reconhecer que é pecador. Você tem que retirar tudo isso da sua vida e Cristo limpa a sua vida. Ele transforma. Se você tem o desejo de servir a Deus, de estar próximo a Deus, você tem que passar por uma mudança de vida. Eu não estou falando de ser beato, de ficar indo na igreja todos os dias, ou aquelas pessoas que vestem aquela veste toda sem mostrar o corpo. Eu não estou falando disso, porque às vezes você se assusta com isso que você vê, essa religiosidade toda. Não precisa disso, é só você no seu coração falar: sonda-me, ó Deus, pois vê meu coração, muda minha vida. Quando você orar a Deus e falando: Cristo, eu te aceito, Ele vai transformar a sua vida. E você vai tendo um relacionamento com Deus cada vez mais, aumentando pela santificação, pela renovação do Espírito Santo, que vai agindo dentro de vós, dentro de nós. Então é isso, irmãos. Essa é a palavra de Deus que eu queria trazer para os irmãos. Amém, irmãos? Espero que tenha ajudado a todos. Obrigado pela oportunidade, irmãos.